بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Então, no nosso tópico de a relação que existe entre o corpo e a alma, vamos tentar explicar um bocadinho acerca dessa situação. Em primeiro lugar, o que nós temos que perceber é que nós aqui no mundo, nós estamos em fases, né? Nós estamos em fases. Então, a nossa primeira fase, qual foi? Nossa primeira fase foi Alamul Arwah, o mundo das almas. Estamos juntos? Então, no mundo das almas, Allah subhanahu wa ta'ala, quando todas as almas estavam juntas, então Allah subhanahu wa ta'ala perguntou, né? Allah menciona isso no Coran: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Então nós testemunhamos isso, que nós somos. Allah perguntou: quem é o vosso Senhor? Quem é o vosso dono? Então nós testemunhamos, shahidina, testemunhamos que Allah subhanahu wa ta'ala é nosso dono, Allah é nosso Senhor. Então depois Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos na barriga, na ventre da nossa mãe. Nós estávamos lá dentro. Então, reparemos, meus irmãos, que enquanto nós estamos no ventre da nossa mãe, na barriga da nossa mãe, o que acontece? Se houvesse chance de alguém vir e dizer e vir falar para nós lá dentro da barriga que, olha, um dia você vai sair daqui, um dia você vai ter que ir se apresentar no mundo, num sítio mais grande. Também essa parte nós não haveríamos de acreditar. Parece ser um pouco difícil de acreditar, como é um pouco difícil para as pessoas acreditar que um dia chegará o dia deles, a hora deles partir. Então, reparemos, a relação que existe aí, enquanto a gente está no ventre da nossa mãe, existe a alma lá dentro, já existe, né? Depois de 4 meses, de acordo com o hadith, que Rasulullah explica isso, que depois de 4 meses, a criança lá na barriga, ela já é soprado a alma, anjo vem, sopra a alma da criança e traz todo o destino, né? Então, a relação que existe entre o corpo e a alma dentro da barriga da mãe é outro tipo de relação, né? Porque a alma aí, a criança na barriga tem alma, né? Por isso, em que as nossas mães, nossas irmãs, quando elas estão grávidas, elas conseguem perceber, conseguem sentir o movimento, né, da criança lá dentro, porque a criança já tem alma. Então, a relação que existe entre o corpo e a alma dentro da barriga da mãe é um tipo de relação. Depois temos a relação que existe entre o corpo e a alma quando a pessoa está aqui no mundo, é outro tipo de relação, né? Então, reparemos que a relação que existe entre o corpo e a alma quando a pessoa está a dormir é outro tipo de relação. Allah subhanahu wa ta'ala, e atenção, falando de relação entre o corpo e a alma quando a pessoa está a dormir, reparemos que quando a pessoa está a dormir, Allah recolhe as almas. Allah recolhe a alma. Quando a pessoa está a dormir, Allah tira a alma dele. Allah menciona isso no Coran: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós estamos a dormir, Allah recolhe as almas. Então, este maut que vem nesse ayat não é maut de morrer, mas sim é maut de dormir, né? Allah recolhe, enquanto a pessoa está a dormir, Allah recolhe as almas. Então, por isso, você nota alguém está a dormir, a alma já foi tirada assim, mas a alma ainda tem ligação com o corpo. A alma ainda tem ligação com o corpo. Então, a pessoa está a dormir, às vezes está a sonhar enquanto está muito longe. Ele está a sonhar, está longe. Sonha enquanto está em Maputo. Ele está na beira, por exemplo, sonha enquanto está em Maputo. Sonha está em Portugal. Sonha está na África do Sul. Sonha está sei lá onde, né? Às vezes a alma sonha num lugar onde que ele nunca chegou. Onde o corpo nunca chegou, mas a alma está lá. Às vezes sonha enquanto está a comer, às vezes sonha quando ele está a dormir, mas sonha também quando está a dormir, né? Então, esse é outro tipo de ligação que existe entre a alma e o corpo. Quando a pessoa está a dormir. Então, Allah tira a alma. Reparemos que depois da pessoa estar a dormir, quando ele acorda, qual é o dua que a pessoa faz? Reparemos no dua depois de acordar.
Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Que todos louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual Allah? Aquele que ahyana, deu-nos a vida, depois de ter nos dado a morte. São duas coisas. Allah deu a vida depois de ter lhe dado a morte. Significa que primeiro Allah deu a morte. Allah deu a morte, ele dormiu. Allah deu a morte. Por isso que se diz que a dormida é irmão da morte. Por quê? Porque a pessoa quando dorme, a pessoa perdeu o controle. Ele já não tem o controle. Não tem o controle de nada. A pessoa perdeu o controle. Já não consegue perceber o que está a acontecer. Né? A pessoa pode vir alguém, quando alguém está a dormir, vê uma pessoa, chega, senta do lado dele. Então, se essa pessoa estiver a dormir, ele estiver a passar por um sonho, ele está a passar, por exemplo, por um pesadelo, por exemplo. Então, a pessoa que está sentada ao lado dele, ele não consegue perceber que essa pessoa que está a dormir, ele está a passar por uma dificuldade. Né? A pessoa não consegue perceber isso. Então, muitas das vezes as pessoas estão a conversar. Num lado as pessoas estão a conversar. Do outro lado a pessoa está a dormir. Então, essa pessoa que está a dormir, ele começa a ter uma situação em que ele precisa de ajuda. Ele sonha enquanto está a ser perseguido, por exemplo. Então, a pessoa começa a gritar socorro. Então, às vezes, tem situação em que a pessoa encontra-se entre o sono e entre dentro do sono e fora do sono. Por um lado, a pessoa está a sonhar. E por outro lado, a mesma pessoa está a conseguir perceber o que as pessoas estão a dizer. Que aqui perto de mim tem pessoas que estão a conversar. Tem pessoas que estão ao pé de mim. Estão a me ver. Então, como às vezes a pessoa não consegue nem dar um toque para aquela pessoa que está aí perto dele, para conseguir pelo menos lhe acordar. O desejo dele qual é? Que a pessoa venha acordar ele. Que a pessoa vem, acorda ele. Então a pessoa não, como chama, aquela pessoa que está do lado, não consegue ver que essa pessoa está numa situação crítica. Vamos acordar ele, ninguém consegue perceber isso. Só ele que está a perceber. Então, esse é o exemplo típico da nossa alma após a nossa morte. Né? Às vezes você vai para um cemitério, vai no cemitério, chega lá, encontra aquele silêncio todo, vem aí aquela campa. Então a pessoa não tem noção do que está a passar lá dentro. O que esse homem está a passar dentro da campa é tipicamente aquele homem que está a dormir, que você não está a entender o que ele está a sonhar. Né? Então, mas a pessoa que está a dormir está acordado. Né? Então, essa é a relação que existe entre o corpo e a alma quando está a dormir. Então, a pessoa a pessoa não consegue controlar-se assim quando ele está a dormir. Vamos mais à frente. A relação que existe também entre o corpo é uma outra relação que existe entre o corpo e a alma na altura da morte. É um outro tipo de relação. Né? A pessoa consegue ver os familiares, consegue falar, aliás, consegue ver os familiares, consegue perceber o que eles estão a escutar. Numa explicação, os ulamas explicaram que a alma consegue testemunhar e conhecer cada um que está aí presente. E a alma consegue ver que esse é fulano, filho de fulano, consegue ver tudo o que está a acontecer. Mas só que ele não consegue fazer chegar o seu sentimento, a sua mensagem. Que, meu irmão, o que vocês estão a fazer? O que tipo de banho estão a dar? Ele não consegue ver. Né? Mas, a alma está aí. Está a prescindir tudo, mas ele não tem como informar para pessoas não tem como informar para pessoas, dizer para eles que eu estou nessa e naquela situação, façam isso para mim, ele não consegue dizer, né? Então, porque a alma está fora do corpo. Então, existe esse tipo de ligação entre o corpo e a alma. As ligações são diferentes, como vem na barriga da mãe é outro tipo, a pessoa está na barriga da mãe e não consegue lembrar de nada. Né? Não consegue lembrar de nada. A pessoa está a dormir, não consegue se controlar a si mesmo. Né? A pessoa já morreu, não consegue também, já não tem mais poder de nada. Então, são esses vários, ocasiões diferentes em que existe um bocadinho de diferença entre a relação do corpo e a alma. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede a tawfiq de nós chegarmos à altura da nossa morte, na altura em que Allah subhanahu wa ta'ala nos der a morte, não seja a ocasião em que a nossa alma vai ter que discutir com o nosso corpo, porque isso varia, né? A alma vai discutir com o corpo quando as ações forem mais.
Quando for em boa ação, se a pessoa praticou uma boa prática, então aqui o corpo e a alma não vão discutir. Por quê? Porque não há motivo para discutir. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda compreensão, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda chance de nós prepararmos nossa alma, de nós conseguirmos chegar à altura da morte enquanto nós temos imã conosco. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.